que nós precisamos ter é um coração de pastor para poder nós conquistarmos a vida. Nós vamos abrir em João 10, 11, por favor. Abram em João 10, 11. Quem puder, abra em João 10, 11. João 10, 11. João 10, 11, por favor. Quem vai ler? Eu sou o bom pastor. Opa. Peraí, isso é a Rossana ali. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Amém. A primeira coisa que nós precisamos aprender quando nós estamos no ofício ministerial, nós precisamos ter um coração de pastor. E hoje eu quero ensinar para vocês como ter um coração de pastor. O que é esse coração de pastor? O que é que o pastor deve fazer? Como é que o seu coração pode estar voltado para o bem das ovelhas? Então, a primeiro ponto que nós vamos entender, o pastor como cuidador, não apenas como pregador. O pastor é um cuidador. Desculpa. O pastor é alguém que cuida das ovelhas. E o pastor é alguém que toma conta das ovelhas. O pastor é alguém que faz com que as ovelhas se aproximem do Senhor. E eu quero vos ensinar de uma maneira muito, muito, muito abençoada o que realmente é um coração de pastor. E o objetivo da aula de hoje é levar cada pastor a compreender o verdadeiro crescimento da igreja. Começa com o coração pastoral. Não vamos ter um crescimento se nós não tivermos um coração pastoral. Não na estrutura, não na estratégia, mas no cuidado. Então, há um lugar para crescer, uma comunidade para crescer. Para nós termos o crescimento, nós precisamos entender claramente sobre ter um coração de pastor. E é isso que nós vamos falar hoje de uma maneira muito profunda, muito abençoada, para que vocês todos entendam e para que vocês todos tenham um coração pastoral. Amém? Então vamos começar. O primeiro ponto que nós queremos ter é Jesus como modelo de pastor. Jesus é o grande modelo de pastor. Jesus, a Bíblia diz que ele deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus é alguém que deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus é alguém que se entregou pelas suas ovelhas. Jesus é alguém que realmente ele se entregou pela causa. E ele se entregou para que as ovelhas fossem salvas. É tanto que ele se entregou, dando a vida pelas ovelhas, morrendo por elas e se sacrificando até a morte e a morte de Cristo. Esse grande exemplo de Jesus, ele começa a nos levar à grande referência. Ele começa a nos levar à grande referência de que tipo de pastor nós temos que ser. Nós temos que ser pastores que conseguem realmente fazer com que as ovelhas sejam cuidadas. E toda ovelha precisa ser cuidada. Jesus, ele conhecia, o primeiro ponto aqui é, Jesus conhecia cada ovelha pelo nome. E esse ponto aqui é um ponto importante que eu quero que vocês anotem. Jesus, ele conhecia cada ovelha pelo nome, e Jesus não trata pessoas como números. Então, pastores, o que eu quero começar a ensinar? Aqui tem a Graça, aqui tem a Rossana, aqui tem o Maurício. Por exemplo, aqui tem a Salomé, aqui tem o Emanuel.
A pergunta é, você conhece as ovelhas, e aqui está o Jorge, você conhece as ovelhas pelo nome? Se as pessoas chegam na comunidade e você não sabe o nome delas, você não está sendo um bom pastor. Um bom pastor é aquele que procura fazer o exercício de conhecer as ovelhas pelo nome. Eu lembro, o Emerson sempre dá esse testemunho, que ele foi no templo, eu achei ele na porta, no outro culto eu sabia o nome dele. Então, uma marca de um grande pastor é conhecer. Maurício e Rosana, vocês precisam conhecer o nome de cada casal. E eu vou começar a ensinar algumas coisas que fazem com que nós possamos conhecer o nome das pessoas e marcar a vida das pessoas como um bom pastor. Nós precisamos realmente conhecer alguns princípios, algumas formas de agir, algumas formas de relacionar, e nós vamos conhecer as ovelhas e vamos começar a chamar as ovelhas pelo nome. Então, primeiro, conhecer pelo nome. Um bom pastor tem uma segunda característica impressionante. Conhece a realidade das famílias da sua comunidade. Um bom pastor, ele tem que conhecer. Eu conheço a realidade das famílias porque eu visitei, porque eu andei, porque eu estive lá, porque eu consegui tocar nas famílias e eu sei como elas moram, como elas estão, como que a família está. Eu, quando falo de uma família, eu conheço a realidade. Então, o bom pastor, ele tem que conhecer a realidade das famílias. Outro ponto importante, o bom pastor precisa acompanhar as fases importantes da ovelha. Doenças, luto, casamento, crises. Muitas vezes a gente vê que a ovelha some, nós vemos que a ovelha desaparece, nós vemos que a ovelha não está. A gente, mais uma vez. Não, o bom pastor larga as 99 e vai atrás da uma ovelha que está perdida. Isso é um princípio. E esse é um princípio de bênção. Esse é um princípio de crescimento, esse é um princípio de maturidade do ministério pastoral. Quando o ministério pastoral ele conhece essa estratégia, ele retém mais pessoas, ele consegue reter mais pessoas. Então, o visitar, o conhecer as pessoas no momento de crise, estar do lado delas, é característica de um bom pastor. É característica de um grande pastor. Então, um bom pastor, ele conhece as ovelhas no momento das dificuldades. E eu quero começar a ensinar algumas coisas muito importantes para o sucesso de uma comunidade. Sempre quando chega alguém novo, o bom pastor já entende que a ovelha é do seu aprisco. Assim, a porta. Ela entrou na porta, você já tem que saber que ela é nova. Ela entrou na porta, você tem que saber de onde ela é. Ela entrou pela porta, você tem que saber se ela está na célula. Ela entrou na porta, você tem que saber quem a convidou. Ela entrou na porta, você tem que direcionar essa ovelha para a vida da comunidade. E uma das coisas que nós, como bom pastor, e eu quero ensinar isso como um princípio muito massa. Eu conheço as ovelhas pelo nome, eu sei onde as ovelhas estão no aprisco, e toda ovelha nova que chega no aprisco, eu conduzo ela à pastagem, a alimento. O pastor, quando ele tem uma ovelha, a coisa que ele tem que fazer como ovelha, ele tem que alimentar, ele tem que dar água. Olha só esse princípio. Ele tem que alimentar, ele tem que dar água. Isso significa dizer o quê? Se a ovelha chega no pasto, a primeira coisa que você vai encaminhar, tem que encaminhar ela para os estudos, tem que encaminhar ela para o discipulado. Essas são as passagens. Ah, não, mas eu não quero incomodar. Gente, vou dizer uma coisa sincera. Se você tem esse pensamento de não querer incomodar as pessoas novas que chegam, você não entendeu o processo da salvação. Por quê? A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor procurando a quem tragar. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais árduos do que os filhos da luz. Isso tem um significado. As trevas são mais rápidas do que muitas vezes os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles querem protocolos. Eu estava evangelizando agora com o Jorge,
Eu disse, Jorge, vamos evangelizar aqui, tu vai ver um negócio só. Eu comecei a andar com ele, comecei a ir no lugar com ele, começamos a convidar, já temos 14 pessoas para convidá-los para o domingo. Muitas vezes não vão vir os 14, mas é chegar, e aí, como é que você está? Estava na cantina. Qual é o seu nome? Mora onde? Tem um convite para você no domingo. Então, nós somos ousados, nós temos ousadia, nós transformamos o mundo onde nós estamos. O grande problema é que nós queremos protocolo. E quando nós queremos protocolo, não tem como Deus nos usar. E a pessoa chegou dentro do templo, ele chegou na casa do Senhor, você tem que ser um pastor ousado. E dizer, chegasse na casa do Senhor, chegasse agora, então vamos enquadrar essa pessoa para que ela esteja realmente enquadrada naquilo que Deus quer fazer nela e através dela, em nome de Jesus. É assim que nós nos tornamos ganhadores de almas, é assim que nós fazemos com a comunidade que está na nossa mão seja uma comunidade ativa. Aleluia! É assim. Se não for assim, a gente não consegue fazer a coisa acontecer. Deixa eu só partilhar aqui. Então, 2 pontos aqui importantes. Amar pessoas, e eu vou dizer uma coisa. Deus só vai te dar multidões, se você aprender a amar pessoas. Deus nunca vai te dar multidões se você não ama pessoas. Nós precisamos amar pessoas. Aleluia! Então, nós precisamos, como filhos de Deus... Vou tirar isso aqui vai atrapalhar. Agora está melhor. Eu vejo na outra parte. Então, e voltando ao ponto específico, nós precisamos fazer algo muito específico. Nós precisamos, como filho de Deus, a pessoa chegou, acompanhar a ovelha na pastagem. Eu quero dar um outro ponto muito importante. Jesus, a Bíblia diz que e eu quero dar 2 pontos importantes desse cuidado, para depois avançar para os outros pontos. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um bom pastor, ele vai fazer 2 coisas importantes, no amor às ovelhas. Ele, primeiro, vai encaminhar as ovelhas às pastagens, vai encaminhar as ovelhas ao pasto verdejante, vai encaminhar a ovelha para as escolas, e ele vai acompanhar como a ovelha está a comer. Um bom pastor, ele não deixa as ovelhas soltas comendo. Ele vê se a ovelha ficou gorda ou se a ovelha não ficou gorda. Ele vê se a ovelha está comendo bem. Ele vê se a ovelha está comendo a pastagem seca ou se a ovelha está comendo a pastagem verde. Presta atenção. Se ele está comendo a pastagem verde ou seca. Se a pastagem é seca, significa que o ensino é fraco. Ela se perdeu no meio do caminho. Mas se a pastagem é verde, ela vai engordar. Então, o bom pastor acompanha o desenvolvimento das ovelhas. Primeiro, conhece pelo nome. Depois, acompanha o alimento. E depois, ele acompanha o desenvolvimento dessa ovelha. E tem um detalhe que eu quero explicar para vocês. O bom pastor faz outra coisa. As ovelhas, geralmente, quando estão andando, vai pousar, vai ter carrapicho. As ovelhas vão ter coisas que às vezes vão causar feridas. O bom pastor tira isso da ovelha. O bom pastor intercede pela ovelha. Quem ama a ovelha, intercede por ela. Intercessão não é uma vez por mês. Intercessão, se puder, é toda semana, todos os dias.
se não há intercessão, se não há quem tire os problemas, se não há quem tire espiritualmente as coisas, a ovelha vai ter um monte de carrapicho e a ovelha vai estar mal. O bom pastor intercede pelas ovelhas. Sem intercessão pelas ovelhas, não há crescimento. Em João 10, 3 e 4, por favor, lemos o 11. Quero ler João 10, 3 e 4. João 10, 3 e 4. Por favor. João 10, 3 e 4. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Gente, vou falar uma coisa. Eu vou tocar nesses pontos que eu já tinha falado. Eu só quero tocar uma coisa muito interessante. Nenhuma ovelha conhece o nome de um pastor e não anda com ela. Nenhuma ovelha conhece o nome de um pastor e não anda com elas. Aí eu vou começar a explicar uma coisa interessante. Existe um monte de pastor de lobo que estão nas redes sociais. Mas se o pastor anda com a ovelha, ainda que outros gritem o nome, ela não reconhecerá. Ovelha conhece o nome do pastor que lhe leva às pastagens. Ovelha conhece o nome a voz do pastor que cuida das suas feridas. Ovelha conhece o nome do pastor que trata do seu interior. Então, ainda que venha um falso pastor e ainda que venha um lobo, ele não seguirá. Então, quais são os pontos específicos para que isso aconteça? Quais são os pontos específicos para que isso aconteça? Conhecer o nome, realidade familiar e acompanhar as faces. Quando nós entendemos por quê? Por isso que Deus, hoje eu entendo cada vez mais que um pastor tem que ser integral mesmo, porque ele tem que acompanhar o ciclo da vida das pessoas. A entrega de um pastor é acompanhar ciclos, é acompanhar pessoas. O nosso negócio são vidas. Quando Jesus tirou Pedro e os apóstolos, ele disse: hoje eu te farei pescador de homens. Ele tirou o ofício dele de pescador de peixes para de homens. Para que nós sejamos pescadores de homens, nós precisamos ter no nosso estoque homens, vidas, pessoas que nós descascamos, nós tratamos, nós cuidamos. Então, se Deus conhece pelo nome, como podemos pastorear ovelhas sem conhecer o nome das ovelhas e sem conhecê-las? Não dá certo. Amém? Aleluia. Outro ponto. Amém. Jesus, aleluia. Jesus, pastor acessível e presente. Aleluia. Um pastor inacessível cria distância emocional. Um pastor inacessível cria distância emocional. Nós precisamos ter momentos de ouvir, no caso discipulado, canal de comunicação presente, nós precisamos ser presentes. E nós temos uma coisa muito massa, e aí eu quero explicar mais ainda. Nós precisamos cuidar bem, e eu quero explicar duas coisas. Temos que conhecer todos, mas cuidar profundamente os do nosso grupo de discipulado. Temos que conhecer todos, mas cuidar profundamente os do nosso grupo de discipulado, para que nós
possamos fazer deles também reprodutores dessa visão. Por que eu estou tendo esse tempo de ensino, de discipulado com vocês? Porque se vocês conhecerem bem, profundamente, o que o Senhor tem, a igreja, a comunidade vai estar bem cuidada. Então, por isso que eu estou investindo este tempo precioso em vocês. Porque eu entendo, o investimento em vocês são comunidades que crescem e crescem de maneira saudável. Amém? Primeira coisa, Jesus era acessível a todos. As crianças se aproximavam. Vamos ler, por favor, Graça, Marcos 10, 14. Aleluia. Tem a Bíblia aí? Jorge, Lucas 8, 43 a 48. E Mauri, Lucas 5, 29 a 32. Lucas 8, do 43 ao 48. Graça, por favor. Marcos 10, 14. AP, qual é o texto do Maurício? Lucas 5, do 29 ao 32. Pode ler? Quem é o primeiro capítulo? Graça, por favor. Marcos 10, 14. Amém. Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quero explicar outra coisa bem interessante. Coração de pastor ama a criança, porque ele entende que a próxima geração do que Deus quer fazer está nas crianças. O pastor de coração igual a de Jesus cuida, entende e conhece as criancinhas do seu passo. Não trate as crianças como mais um. Trate as crianças como o futuro da comunidade nacional de onde Deus te colocou. E as crianças, procure fazer com que as crianças transicionem. Como assim? Você tem que criar um plano e conhecê-las para que elas não desapareçam, mas para que elas sejam os adolescentes daqui a 3, 4, 5 anos. Aleluia? Aleluia? Amém. Lucas 8, 43, 48. Amém. Vai, Jorge. Lucas 8, 43 até 48 diz assim. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, via sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha. Amém. Com os médicos. Mas ninguém poderia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Ponto importante. O pastor verdadeiro ora para que as enfermidades das suas ovelhas sejam curadas. Primeiro, não tenha receio de orar por cura, não tenha receio de invocar cura e não tenha receio. Ore por cura, porque Deus vai curar as ovelhas que estão no seu passo. Deus vai fazer com que as ovelhas que estão no seu passo sejam ovelhas curadas na autoridade do nome de Jesus. Então, seja ousado em curar
em libertar. Outra coisa que eu quero falar, meu pastor amado, vá libertar as ovelhas, expulse demônio, cure enfermos, expulse demônio, cure enfermos, expulse demônio, cure enfermos. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, Amém, aleluia! amém. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos curar e nós precisamos libertar, porque a palavra em Isaías 61 diz que o Espírito de Yahvé está sobre mim. Aleluia! O bom pastor, ele recebe do Espírito para libertar e curar. Aleluia! Amém? A cura, a libertação é para levar as pessoas mais próximas do Senhor e ser também um processo de apacentar as ovelhas. Aleluia! Por favor, Lucas 5, do 29 ao 32. 1 Pedro 5. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 5, do 29 ao 32. Deu-lhe então Levi um luato, banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Agora o versículo 32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia. Esse ponto. Terminou? Esse ponto. Gente, eu quero ensinar uma coisa. Grave essa frase. Um pastor sobrenatural entende que as ovelhas do seu pasto não estão somente no curral. Um pastor que ama ovelhas, ele entende que as ovelhas que Deus deu para ele não estão só no curral. Precisam estar no curral, mas não estão só no curral. O que é que eu quero dizer isso? Aleluia! Até estou aqui só na glória. Um pastor sobrenatural, ele senta no meio dos pecadores e vai buscar as ovelhas que ele sabe que Deus lhe deu, não estão no curral, mas precisam ir no curral. Em outras palavras, o pastor precisa estar no meio da multidão, evangelizar e tirar as pessoas que estão nas trevas para a luz, porque a nossa luta é esvaziar o inferno e encher o céu. A nossa luta nós precisamos encher o curral, nós precisamos trazer pessoas para o curral, e não tenha receio, precisamos ir onde os pecadores estão, para que mais ovelhas entrem e estejam no curral. Quem pensa que suas ovelhas só estão no curral, não tem o coração do pastor. Aleluia! Glória a Deus, Xaxaná. Amém. Amém. Nós Amém. precisamos que o verdadeiro pastor, ele vai usar as estratégias que Deus vai dar ao seu coração para tirar as ovelhas que estão fora do curral para entrarem no curral. E isso significa dizer, sentar à mesa com os pecadores. E eu quero dizer muito sobre isso. Jesus, ele sentou à mesa com os pecadores. Jesus, ele sentou à mesa com todos aqueles que estavam lá no mundo. Mas por que ele sentou à mesa? Porque ele entendeu que, gente, ele não foi chamado por sãos. Ele não foi só chamado por sãos. Ele foi chamado para os que estavam em perdição. Ele foi chamado para aqueles que precisavam de salvação. O verdadeiro pastor, ele entende que todo pastor que se fecha, ele não entendeu o papel de Deus para ele. Ele não entendeu o papel de Deus para a vida dele. Ele não entendeu. Aleluia! Amém? Não necessitam de médicos sãos, mas sim os que estão enfermos. E aí a minha pergunta, quem está enfermo? Os enfermos estão lá fora.
Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Deus, ele veio através do Senhor Jesus chamar os pecadores ao arrependimento. Um verdadeiro pastor, que tem coração de pastor, entende que ele foi chamado aos pecadores. Eita, amém? Diga assim, levanta sua mão e diz, eu fui chamado aos pecadores. Diga, eu fui chamado aos pecadores. Aleluia, levanta sua mão e diga, eu fui chamado aos pecadores. Aleluia. Aleluia, nós somos chamados para levar os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Esse é o nosso chamado. E eu vou te dizer uma coisa. Quando há o entendimento disso num pastor, há um avivamento, porque ele não espera por ovelhas para que possam ir buscar. Ele mesmo entende que ele foi chamado aos pecadores e ele vai buscá-los. Os pecadores estão enfermos e precisam de um pastor. E a pergunta que eu digo é para isso. Jorge, o povo do Golfo entende que ele tem um pastor? Ele vai entender quando você for buscá-los. Olha isso. O povo do Canão entende que tem um pastor? Eles vão entender quando você for buscá-los. Quando Graça for buscá-los. Quando Ossana for buscá-los. Salomé, o povo de Viana, entende que tem um pastor? Eles vão entender quando você for buscá-los. E a graça do Senhor e a unção do Espírito Santo vai estar sobre vocês, para que vocês possam buscá-los. Aleluia, glória a Deus, amém. Amém? 1 Pedro 5, do 2 ao 3. Glória a Deus. 1 Pedro 5, do 2 a 3, diz assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Uma das coisas de um pastor acessível e presente, ele é o exemplo ao rebanho. Pastor é o exemplo de amor, pastor é exemplo de perdão, pastor é exemplo de comunicação, pastor é exemplo de arrependimento. E pastor é um exemplo de imperfeição. Sim. O pastor imperfeito, que é presente e acessível, não tem vergonha de mostrar as falhas. Por quê? Não há pastor e não há ser humano perfeito. Então, o pastor de Deus, ele mostra que também tem falhas. E ele se arrepende dos seus erros. Então, um pastor presente e acessível tem essas características maravilhosas. Aleluia! Glória a Deus! Um pastor que ouve mais do que fala. A verdadeira conexão começa na escuta profunda e compassiva. E eu vou dizer uma coisa. Muitos pregam bem, mas poucos escutam profundamente. Muitos pregam bem, mas poucos escutam profundamente. Tiago 1,19 diz, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar. Pastor, ouça ovelha. Um pastor que não escuta, ele não está fazendo o seu papel. Ele precisa escutar as ovelhas. Aleluia! Aleluia! Amém. Provérbio 18:13. Responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. Ouça as pessoas. Ouça as ovelhas. Ouça as ovelhas. Ouça as ovelhas. Ouça as ovelhas. Pastorear não é apenas aconselhar, é compreender. Grave essa frase. Pastorear não é apenas aconselhar, é compreender. Amém? Técnicas e práticas de escuta pastoral que nós precisamos ter. Ouça sem interromper as pessoas. Uma das vezes, um dos problemas às vezes, nós estamos aconselhando alguém, a pessoa nem chegou nem em 20% do que ela quer falar. Você já interrompe. Não, acho que é assim. Pastor, ouça primeiro tudo que a pessoa tem que falar. Às vezes vai te dar comichão para falar. Ouça o que a pessoa tem para falar. Ouça. Não julgar precipitadamente. Um pastor tem que ser alguém que não
julga ninguém precipitadamente, entende os fatos, entende as situações, entende o que está acontecendo para depois poder tomar medidas. Aleluia! Aleluia! Perguntar antes de concluir. A melhor maneira de se compreender algo é fazendo perguntas. A melhor maneira de se compreender algo é fazendo perguntas. Nós precisamos perguntar das ovelhas. O que se passa? O que está acontecendo? O que está? E orar antes de responder. Esteja em espírito de oração. Se vai ter um discipulado, ore antes. Se vai ter um aconselhamento, ore antes. Para que o Espírito Santo te use. Jesus fazia perguntas frequentemente. Jesus, eu vou explicar uma coisa para vocês. Hoje a educação e muitos dos gurus de neurociência chegaram à conclusão que a melhor forma do homem interior descobrir respostas é perguntando. Mas eu quero te dizer uma coisa. 2000 anos depois, as pessoas estão a descobrir isso. Jesus sabia isso há muito tempo. Abuelele de tempo. Não existia telemóvel. Não existia iPhone. Não existia iRato. Não existia nada. Jesus já sabia como chegar no coração das pessoas, fazendo perguntas. O que queres que eu te faça? A mulher estava a ser apedrejada. Ele disse algo. Quem tem pecado que atire a primeira pedra? Todos jogaram a pedra. Ele não disse, mulher, vai embora. Ele disse, mulher, o que ele disse? O que ele disse? Lembra? O que ele disse? Mauri? Não, ele perguntou primeiro. Mauri não está saindo, né? Onde estão os teus acusadores? Não. Mas me diz uma coisa. Ele já sabia que as pessoas tinham ido embora. Ele já sabia que as pessoas jogaram a pedra fora. Ele já sabia que as pessoas desapareceram. Para que ele vai fazer pergunta na mulher onde estão os acusadores? Isso tem lógica. Mas por isso que ele era mestre. Era para a mulher refletir no que aconteceu. E depois ele deu a resposta. Depois dela dizer, vá e não peques mais. Por quê? Ela entendeu a misericórdia pela pergunta. Então, vai discipular os discípulos. Pergunte. Eu quero comer também, Rosana. Não é conceito isso. Coloca aí a comida na tela que eu quero comer. Me dá, transporta. Então, faça pergunta. Aleluia. Amém. Cuidando das feridas emocionais e espirituais. O papel do pastor na restauração da alma. O rebanho e suas dores. Não há rebanho que não vai ter traumas, frustrações, crises familiares, dúvidas de fé são realidades do rebanho. Primeiro, tire esta visão de que não existirá problemas. Tire. Tire essa visão. Vai ter. Vai ter problema, vai ter situações. Os seres humanos vão passar por problema, mas nós precisamos entender. Pastores negligentes não fortalecem a ovelha fraca, não curam o doente, nem ligam a quebrada. Aleluia? Abre lá em Ezequiel 34, 4, por favor. Jorge. Ou abre em Salmos 23, 3. 23, 3. E vamos ler. 34, 4. Ezequiel 34, 4. Pode ler. Diz assim a palavra: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas.
Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Gente, isso lembra alguma coisa em Angola? Isso lembra alguma coisa em Angola? Essas ovelhas não prestam, essas ovelhas são isso, essas ovelhas não são aquilo. Pastor, a congregação vai ser a sua cara. Pastor, a congregação é a sua cara. Não confunda. Simone, a internet caiu ou quê? Já, vamos continuar. O pastor, a congregação é a sua cara. Se só tem brutamontes na congregação, pode ter certeza o pastor é brutamontes. O pastor é um pastor que gera intriga, a comunidade é uma comunidade que gera intriga. A Bíblia diz, olha só que forte o final dela. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Gente, nada de dureza e não brutalidade. É amor. É amor. Aleluia. É amor. Vamos buscar as ovelhas perdidas. Não reclame se uma ovelha saiu. Vá atrás dela. Só se ela disser que não quero mais. Enquanto ela não disser que não quero mais. Eu conheço uma pastora. Ela falou uma coisa esse dia que me chamou muita atenção. A ovelha fez um monte de coisa errada. Até foi atrás de outra religião. E a pastora disse assim, eu só vou largar o dia que ela disser não quero mais. Mas ela está indo para outra, está indo para um outro lugar, está buscando outra seita. Ela diz, eu só largo ela quando ela disser que não quer mais que eu visite. Eu vou lhe visitar. Isso é coração do pastor. Amém? Quem quer aprender isso, Rô? Aleluia. Amém. Amém, apóstolo. Amém. Aleluia. Amém. 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 Vou te apresentar. Amém, apóstolo. Apresenta, porque eu preciso receber mais dela. Amém. Aleluia. Então, nós temos que ter esse coração de pastor. Aleluia. Amém? O dever de cuidar. Salmos 23:3. Rosana, por favor, pode ler? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 3. 23:3. Isso. É isso Yeah. mesmo. Tá? Outra coisa. Pastor é misericordioso. Pastor é misericordioso. O papel do pastor inclui restaurar, curar, fortalecer e orientar. Ovelha não vem pronta. A ovelha, para se tornar líder, tem que ser trabalhada. Aleluia. Por isso que eu estou aqui. Eu estou trabalhando em vocês para que vocês se tornem melhores pastores. Aleluia. Por isso eu quero todo mundo no horário. Por quê? Esse ensino vai transformar a maneira de vocês viverem e viverem. O impacto na vida, as feridas emocionais não tratadas afetam a fé. Muitos estão morrendo na fé porque não têm feridas tratadas. A comunhão e o serviço cristão. Amém? Então, é necessário isso. O perigo de apenas ser pregador. Estrutura sem cuidado. O risco do ministério moderno. 42% dos pastores pensam em abandonar o ministério por focar em estrutura e não em cuidado. Ouçam isso. Isso é pesquisa a nível mundial. 42% dos pastores pensam em abandonar o ministério por focar em estrutura e não em cuidado. Eu vou dizer uma coisa, pastor. Hoje a grande moda é ter tela de LED. Hoje a grande moda é ter templo todo chicoso. Não se preocupe. Não podemos ser, e eu quero deixar uma atenção, não podemos ter templo porco, ter casa de banho porca, ter as coisas de maneira porca. Não. Temos que ter o simples e bem cuidado. Excelente. Mas não precisa imitar ninguém.
Nós temos que ser os melhores como comunidade nacional em cuidado de almas. Não te coloca peso porque no teu templo não tem ainda microfone de ouro. Não se preocupe. Jesus não te chamou para ter microfone de ouro. Jesus te chamou para cuidar de ovelhas. Vai atrás das ovelhas. Se preocupe em ir atrás. Se preocupe em correr atrás, evangelizar. Microfone de ouro, não se preocupe. Pastor Não vai se preocupe. morrer, microfone de ouro vai ficar. Vai ficar. O pastor está preocupado. O som dele reverbera 3 vezes na parede e volta. Não se preocupe com isso. Aleluia. Amém? Amém. Jeremias 3,15. Amém. Escute isso Amém. profético. Aleluia. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Pastor que entende os princípios que eu dei aqui, Deus naturalmente vai trazer ovelhas sem evangelismo. Eu já vi isso. Milagrosamente, o Espírito Santo vai trazer pessoas, porque você tem um coração de um grande pastor. Então, precisamos... Deus não procura apenas comunicadores. Ele procura pastores segundo o seu coração. A estrutura começa no coração alinhado com Cristo. Aleluia! Coração, quais são as características de um coração pastoral? Primeiro, amor sacrificial. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Dar a vida pelas ovelhas, o máximo exemplo pelo amor. Aleluia! Segundo, compaixão genuína. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, teve grande compaixão delas. E olha só, as multidões não eram convertidas, mas Jesus teve compaixão delas. Ele olhou para as ovelhas. Ele alimentou as ovelhas. Ele alimentou. Então nós precisamos sentir profunda dor pelas pessoas, movido pela misericórdia. Então, pastor, tenha misericórdia do seu bairro, do Camama, do Golfe, do Lubango, de Benguela. E eu vou dizer uma coisa. Um conselho conselho apostólico. Seja extravagante em resgatar as almas do inferno. Seja extravagante. Aleluia. Intenso como apóstolo. Intenso, aleluia. O Jorge está aqui para provar a minha intensidade. Seja intenso. Intenso. Terceiro, responsabilidade espiritual. Hebreus 3:17. Porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta. O pastor prestará conta a Deus pelo cuidado do rebanho. Nós prestaremos conta a Deus pelo cuidado do rebanho. A estrutura começa no coração, alinhado com Deus. E para terminar o nosso treinamento, aleluia, é o seguinte: crescimento que nasce no cuidado. Crescimento que nasce no cuidado. O crescimento saudável começa com o cuidado genuíno e amor profundo, não apenas com estratégias. Essa frase é poderosa. O crescimento saudável começa com cuidado genuíno e amor profundo, não apenas com estratégia. As ovelhas permanecem quando há cuidado. Os feridos são restaurados quando há cuidado. Os líderes são formados quando há cuidado. A igreja cresce naturalmente quando há cuidado. O convite é a renovação, da paixão pelas pessoas e o reavivamento do amor pastoral. Aleluia! Aleluia, pastor, nós temos um privilégio de sermos pastores. Aleluia! É um privilégio. Então o Senhor nos convida a essa renovação por amor às pessoas e um reavivamento por um amor pastoral. E Apocalipse 2:4 diz: tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Quem deixa de amar ovelhas, perde o primeiro amor. Não ame estrutura, ame pessoas. Não ame a fama, ame o cuidado.
Aleluia! Meus pastores Amém. abençoados, louvado seja o Senhor. Aleluia! Aleluia, aleluia. Toda semana temos um treinamento intenso desse. Aleluia! O que, é que vocês acharam? Quero feedback de vocês. Amém, amém. Foram abençoados, não foram? Aleluia. Tremendo, tremendíssimo. Quero o vosso feedback. Amém. Glória a Deus. Foi um tremendo momento e mais ensinamento na palavra. Está sendo uma experiência enorme, pastor. Amém. Amém. Vai. Feedbacks, o que acharam do treinamento, o que vocês pegaram do treinamento, o que acrescentou, ou se também querem acrescentar algo sobre o que eu falei. Se você não está falando nada, eu vou achar que não gostaram. Onde eu ouvi um pastor, estava ali a conversar com os pastores, e um pastor disse assim: não, pastor tem que tomar cuidado, pastor não pode cheirar ovelha. Isso me chamou a atenção, né? Como o pastor não vai cheirar ovelha se fica com as ovelhas? No mínimo, não fica com elas, né? Porque pastor que fica com ovelha, cheira a ovelha. Então, Aleluia. é só mesmo para acrescentar, vamos chegar junto, né? Esse ensino despertou, né? Mais uma vez essa chama, vamos chegar junto das ovelhas, vamos estar com elas, vamos pagar o preço para vê-las bem, para vê-las amar cada vez mais o Senhor. Então é isso, vamos cheirar a ovelha. Aleluia. Sim, Moninha. Tu ia falar algo? Eu quis dizer que eu me senti com esse ensino o mais pecador possível, porque cheguei tarde no ensino. Mas o pouco que pegou, como é que foi? Uau, é por isso que me senti mal, porque eu disse, se esse pouco já está assim perfeito, aí os que começaram, não imagino. Que bênção, apóstolo. Depois o vídeo vai estar disponibilizado. Eu vou colocar o vídeo Vou colocar o vídeo lá, tá? Amém, amém, amém. Viva, viva. Amém? Amém. Emanuel. Shalom a todos os pastores, shalom a pé. Shalom a todos, shalom pastores, shalom a pé. Shalom, shalom. Eu, por acaso, estou muito impactado e aí tem algumas coisas que o AP foi falando que me fez deitar aí algumas lágrimas. Mas assim, Deus seja louvado pela vida do nosso AP, porque a cada discipulado tem sido um novo discipulado e tem nos acrescentado o suficiente para nós podermos entrar na guerra renovada. Para nós podermos Amém. entrar na guerra renovada. Amém. Principalmente, o AP inspira muito e tem trazido assim coisas que a gente está mesmo a precisar, já quebrar o orgulho, ir atrás da ovelha, mas aquela ovelha que teimosa, Amém. que já foi para a igreja, vamos aprender a ir atrás dela. Não é fácil, mas aquela palavra vai soando na nossa mente e a gente vai ganhar coragem de poder exercitar. Há para dizer que nós estamos de parabéns. Temos aí um grande pai que é uma caixinha de surpresa para nos tornarmos pastores excelentes. Amém. Então, Amém. muito obrigado. Muito obrigado a todos. Amém. Muito obrigado. Amém. O Jorge vai falar? Um dos pontos que eu pude pegar e aprender foi que um pastor inacessível cria bloqueio, cria barreira. Nós vamos ver a diferença de um líder acessível e de um líder inacessível. Tem muita diferença.
Vamos ver que um líder acessível, as ovelhas querem conversar, as ovelhas querem estar perto, as ovelhas querem compartilhar. E as ovelhas têm muito para conversar, as ovelhas têm muito para compartilhar. E quando o líder é inacessível, automaticamente nós estamos a impossibilitar com que as ovelhas compartilhem alguma coisa que talvez geraria diferença na vida da ovelha. Então, como líder, para que as ovelhas se sintam confortáveis em conversar conosco, para que as ovelhas se sintam confortáveis em estar conosco, para que as ovelhas se sintam confortáveis, etc. Então, que esses líderes, amados pastores, vamos ser acessíveis. Porque quanto mais acessível, nós vamos impactar a pessoa. Quanto mais acessível, e fazer vai mercar. Quanto mais acessível, temos muitas oportunidades que não será acessível. Bem, glória a Deus, tá? Então, vamos orar, pastores. Manuel e Simone, semana que vem, no horário, tá? Eu estou me dedicando porque eu sei qual é importante é isso. E eu estou criando essa cultura para que nós possamos conquistar e crescer em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então. Nós, vamos dar a oração final. Fechamos os olhos. Querido Pai, nós agradecemos por esta aula. Pai, diz a tua palavra em Lucas 2, quando Jesus tem graça e sabedoria diante dos homens e diante do Pai. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos porque o conhecimento foi benéfico, Senhor, para todos nós. Pai, como os pastores, como líderes, precisamos desse conhecimento. Pai, no nome de Jesus Cristo, que continua a usar o apóstolo como modelo nas nossas vidas, e que todos nós venhamos beber dessa graça e dessa unção. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós agradecemos por tudo e por todos. Pai, estamos a sair daqui, mas nunca da tua presença. Pai, agradecemos pela aula, agradecemos por ser alfa e por ser ômega, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa vigília, Rosana. Boa vigília, Maurício. Obrigado. Boa vigília aqui no Golfe também. Temos vigília para a glória de Deus. E vamos em frente. Emanuel e Simone, me chamem, vamos marcar. Eu preciso fazer a agenda de vocês, preciso nos ajudar a fazer a agenda, tá? Então, vamos, semana que vem, tem um tempo com vocês só para ajudar vocês a fazer a agenda. Deus abençoe todos. Amém.